Oi, gente. Nesse vídeo nós vamos falar sobre avaliação de toxicidade. Alguns pontos a gente já começou a ver sobre a relação de dose e resposta, DL50, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesses termos, nessas avaliações, tá? Então, só para a gente começar, a gente pode ter agentes que são altamente tóxicos ou pouco tóxicos. E aí a gente faz as avaliações para entender como é que esses agentes químicos podem atuar sobre o nosso organismo. Então, o agente altamente tóxico, ele vai ter um efeito tóxico no intervalo de tempo pequenininho. E um agente pouco tóxico vai ter um efeito tóxico no intervalo de tempo maior. Mas tem algumas substâncias que a gente poderia dizer que apresentam baixa toxicidade e que podem ter efeitos muito sérios, efeitos carcinogênicos ou teratogênicos ou mutagênicos. E, às vezes, em pequenas doses, eu não vou ver nenhum tipo de efeito agudo que vai trazer algum prejuízo ali na hora para aquela pessoa. Mas ao longo do tempo, ela vai trazer esses outros tipos de efeitos. A gente vai entender o que são esses efeitos. Então, a carcinogênese ou um efeito teratogênico é aquilo que pode causar câncer, pode produzir um tumor em animais ou no homem. Então, a gente tem algumas substâncias que já são reconhecidamente carcinogênicas, ou seja, que reconhecidamente a gente sabe que elas causam câncer, como, por exemplo, as aflatoxinas. Na aula passada, a gente viu que as aflatoxinas são liberadas por fungos que dão em alimentos estocados, em grãos principalmente. Os asbestos, que são o amianto. Eu coloquei até um videozinho aí para vocês verem como que funciona essa contaminação por amianto, como é que o amianto atua no nosso organismo. É reconhecidamente carcinogênico. O benzeno, que está presente em diferentes tipos de queimas, né? Queima de lenha, em posto de gasolina liberado em combustíveis. A benzidina, que estava presente em corantes, ela já foi proibida, assim como o amianto, né? Já foi proibida, também reconhecidamente carcinogênica, e o cloreto de vinila presente no PVC. Também já tiveram estudos que declararam que elas causam câncer. Existem algumas outras substâncias que ainda têm estudos sendo desenvolvidos, e aí elas são provavelmente carcinogênicas, mas precisa ter mais estudos para comprovar isso. Aí, formaldeído, está presente no formol, que é utilizado em salão de beleza. A sílica cristalina, principalmente na indústria da construção civil, a gente tem aquele pó da construção, então tem a sílica. E o brometo de vinila também presente no PVC. Aí vocês vão falar, mas a tubulação da minha casa é de PVC, então pode estar liberando essas substâncias que vão causar câncer? Não, isso daí é ao longo do processo industrial, na queima do PVC, aí a gente pode ter liberação dessas substâncias, mas em condições normais não. Teratogênese é a capacidade da substância de causar uma má formação ao embrião. Então, vai nascer uma criança com má formação. E aí a gente tem várias substâncias que podem causar isso, e dependendo da fase em que da gestação que eu tiver e eu for exposta a esse tipo de substância, eu posso ter essa má formação acontecendo em órgãos diferentes. Então, por exemplo, se eu tiver com 15 a 25 dias de gravidez e for exposta ao mercúrio, daí pode atingir o cérebro do meu bebê. E aí eu vou ter uma má formação no cérebro, tá? Então é nesse sentido da teratogênese. E a gente tem também a mutagênese, que vai causar uma mudança, uma mutação no nosso material genético. Então ela altera a condição da célula, causando algumas anomalias. E aí a gente tem diversas substâncias que têm esses potenciais mutagênicos e teratogênicos, principalmente os metais pesados como chumbo, mercúrio, cádmio, vão ter essa condição teratogênica. Eu coloquei para vocês também um videozinho sobre a talidomida. Era um remédio utilizado para enjoo na gravidez, justamente. E aí eles tinham feito testes, e nos coelhos
não acontecia nada. Faz os testes nos animais e nos coelhos não acontecia nada. Então, foi considerado um medicamento de baixa toxicidade. Só que diversas crianças começaram a nascer com má formação e aí depois foi se descobrir o potencial teratogênico da talidomida. Depois vocês deem uma olhadinha no vídeo que fala sobre isso. Bom, partindo então para os testes toxicológicos. Então, são testes que a gente vai aplicar em animais de laboratórios, não pode acontecer com o ser humano. E aí eu tenho todas as condições ali de laboratório, de teste previamente estabelecido para que a gente possa ter a avaliação desses efeitos toxicológicos de determinadas substâncias. A gente tem legislação que versa sobre isso e, basicamente, o Conselho Nacional de Saúde fala sobre 5 ensaios de toxicidade. Toxicidade aguda, subaguda, crônica, teratogênese e embriotoxicidade. Nós vamos ver alguns tipos de testes aqui hoje. Bom, a principal coisa que a gente tem que avaliar, já que os testes são feitos em animais, é que eu posso ter diferenças entre os efeitos no animal e no homem. Então, eu preciso encontrar um animal que vai representar o que provavelmente vai acontecer no homem. Então, como a gente já falou, eu acho que 2 aulas já falamos sobre isso, o tetracloreto de carbono, ele é tóxico para o fígado do homem, mas ele não é tóxico para os frangos. Então, eu preciso entender essa diferença entre como vai atuar no animal de teste e como vai atuar no homem. O primeiro teste que a gente vai falar é o teste de toxicidade aguda, onde a gente vai ou utilizar uma dose única ou utilizar doses múltiplas durante 24 horas. E aí eu estou usando um intervalo de tempo pequeno para saber qual que é o efeito ali por essa exposição aguda. A gente pode utilizar via oral ou outras vias, mas normalmente se utiliza via oral. E aí a gente vai caracterizar o efeito de dose e resposta, conduzindo ao cálculo DL50 ou CL50. Qual que é a diferença disso? DL50 normalmente para a dose oral e CL50, que é a concentração letal, a gente usa para falar de dose ingerida por via respiratória, absorvida por via respiratória. É sempre importante a gente observar que a dose administrada vai ser diferente da dose absorvida. E aí vai depender de qual via de introdução a gente vai ter, como a gente já viu. Então, eu tenho um risco menor para a dose para via de introdução dérmica e um risco maior para a via de introdução venosa. Por isso, sempre que o teste é feito, a gente deve deixar bem claro que tipo de via foi utilizado para fazer essa avaliação. Bom, nessa avaliação, então, a gente vê as condições, as relações entre a dose e a resposta. O que é isso? À medida que eu aumento a dose, a concentração de determinado agente químico, eu vou ter de respostas diferentes sobre os indivíduos que ingeriram aquela substância química. Então, a gente vai entendendo essa formação e chega numa dose letal, que é o meu DL50, que indica a dose que vai causar a morte de 50% da população de teste. Então, por exemplo, se eu tenho 10 ratinhos ali para fazer essa avaliação, eu vou administrar uma determinada dose, vou administrando outra dose, aumentando as doses. Quando eu tiver a morte de 50% dessa população, daí a gente determina que esse é o DL50. Então, é assim que é feito esse cálculo. Então, eu traço a curva, observando a resposta e vejo qual que é o meu DL50 aqui, qual que é a minha dose letal. É sempre importante a gente observar que eu tenho variáveis que vão interferir nessa resposta do DL50 e, por isso, as condições do laboratório devem ser bem controladas. Então,
Dependendo do animal, eu vou ter uma resposta diferente, dependendo da substância, que tipo de via que eu utilizei, qual foi o volume, qual a velocidade da administração. Vou ter respostas diferentes, dependendo da instalação que aquele animal está colocado e de outros fatores periódicos. Se eu estou fazendo essa administração de dia, de noite, qual que é a ração que esse animal está consumindo, tudo isso pode acabar interferindo no resultado do meu teste. Por isso a gente precisa controlar tudo isso. Bom, como a gente falou, a gente tem que sempre se referir à via de exposição, à via de introdução dessa substância, porque essa via de introdução vai alterar como acontece a circulação da substância no meu organismo, por meio da toxicocinética que a gente já estudou. Então, a gente precisa sempre avaliar e determinar qual que é essa via de exposição. Então, aqui um exemplo. A gente tem uma administração de um agente tóxico em animais, com grupos de 50 animais, em 4 doses diferentes por via oral. Estou deixando bem claro que tipo de via. O efeito que eu quero observar é a morte. A gente vai ver aqui mais para frente que eu posso ter outros tipos de efeitos. Então, eu vou observar. Coloquei 4 grupos, 5 grupos, na verdade. Em cada grupo, eu tenho 50 animais. Então, o primeiro grupo é um grupo de controle, onde eu não vou administrar nenhuma quantidade da substância química. E aí eu vou observar se alguém vai morrer, se algum desses animais vai morrer ou não, porque pode ser que eles morram por outras condições, por isso a gente tem que ter esse grupo de controle. No grupo 1, eu vou administrar 2 miligramas por quilograma de massa corporal do animal. No grupo 2, eu vou administrar 4 miligramas por quilograma, no 3, 6 e no 4, 8. E daí eu vou observar o que vai acontecer com esses grupos. Então, aqui a gente teve como resposta. No grupo 1 morreu um animal, no grupo 2, 13 animais, no grupo 3, 27 e no grupo 4, 28. Então, a gente percebe aqui que 50% da população seria 25. Então, quando eu vou traçar uma curva com relação a esses resultados, eu vou perceber que a minha dose letal está um pouquinho abaixo de 6 miligramas, onde eu teria 50% de morte da população de teste. Certo? Bom, a gente tem uma tabelinha. Depois que eu determino qual que é o DL50 daquela substância, eu posso avaliar se ela é muito tóxica, tóxica ou nociva. Então, se meu DL50 for menor que 25, é muito tóxica. Se for entre 25 e 200, tóxico. E acima disso, até 2000, é considerado nocivo. Sempre importante determinar que tipo de espécie também está sendo avaliado. Então, aqui nesse caso, DL50 para ratos. Então, a gente tem aqui um exercício que é até parecido com o exercício que vocês devem desenvolver, com a atividade que vocês devem desenvolver. Considerando que a DL50 de uma substância é 2 miligramas por quilograma. Então, foi feito o teste, foi feita a análise no laboratório e eu cheguei no resultado que o DL50 de uma determinada substância é 2 miligramas por quilograma de massa corporal. Qual que é a dosagem média necessária para provocar a morte de uma pessoa de 70 quilos? E qual que é a classificação dessa substância? Então, aqui a gente tem a resposta de como isso deve ser feito. Eu posso fazer por meio de uma regrinha de 3 simples. Então, o DL50 da substância é de 2 miligramas por quilograma de massa corporal. Então, isso quer dizer que para cada 2 miligramas corresponde a 1 quilograma de massa corporal. Se a pessoa pesa 70 quilos, acima de quantos miligramas ela vai poder ter uma morte se ela ingerir essa determinada substância? Então, eu faço essa regrinha de 3 simples, colocando o peso da pessoa aqui, e aí eu multiplico pelo meu DL50. Basicamente é isso, mostrando por meio de uma regra de 3, mas basicamente a gente multiplica o peso corporal pelo DL50. Então, eu descobri que
essa dose é de 140 miligramas, ou seja, se a pessoa ingerir mais que 140 miligramas dessa substância, ela pode morrer. Claro que a gente tem outras variações, né, pessoais, mas de acordo com o DL50 é isso. Qual que é a classificação dessa substância em nível de toxicidade? Aí é só olhar lá naquela tabelinha. O DL50 é 2 miligramas por quilograma, que é menor que 25, então é considerado muito tóxico pela tabela. Daí eu deixei a atividade para vocês calcularem a dose necessária para causar a morte, para provocar danos à saúde a uma pessoa, em relação a essas substâncias e pedir para vocês fazerem com o seu peso. Quem não ficar à vontade de fazer com o próprio peso, pode usar algum valor aleatório. Então, a gente usaria a mesma ideia do exercício colocado aqui anterior. Então, por exemplo, utilizando meu peso, vamos supor que é de 50 quilos. Eu vou colocar aqui na minha regrinha de 3, para nicotina, por exemplo. 60 miligramas para cada 1 quilograma de massa corporal e o meu peso 50 quilos. Então, eu vou multiplicar 50 por 60. E aí eu vou descobrir qual que é a dose de nicotina que pode me causar a morte. Então, é dessa forma que a gente faz esse cálculo. Basicamente, eu vou multiplicar o meu peso pelo DL50 da substância. Isso é importante, gente, para que a gente entenda que para pessoas com pesos diferentes, a gente pode ter comportamentos diferentes, além de outros fatores que podem influenciar nessa toxicidade. Bom, aqui a gente pode observar outra forma de observar esse DL50, de analisar esse DL50, que não necessariamente seja pela morte. Então, nesse caso aqui, a gente analisa o efeito da morfina em camundongos. E aí, esse aqui é o porte normal de um camundongo, e esse aqui é o porte anormal de um camundongo. Então, é essa alteração aqui que eu estou querendo observar. E daí, da mesma forma, eu separo grupos e observo quando é que 50% da minha população vai estar com o rabinho levantado. E aí eu posso criar o meu gráfico. Então, para 2 miligramas por quilograma, eu observei que tantos ratinhos levantaram o rabo. Para 10 miligramas por quilograma, eu observei que tantos outros levantaram. E assim, eu consigo traçar a minha curva e determinar qual que é o meu DL50 também, não necessariamente observando a morte. Bom, aqui a gente tem algumas relações para observar sobre a substância que é mais tóxica. A gente já até falou sobre isso nas aulas passadas, mas aqui vamos observar visualmente. Então, qual dessas substâncias, onde eu tenho as curvas aqui com seus respectivos DL50, qual dessas substâncias seria mais tóxica? Nesse caso aqui, é a substância A. Por quê? Porque ela tem um DL50 menor que a substância B. Então, uma dose menor é suficiente para causar a morte de 50% da minha população de teste. E aqui? Daí fica um pouco mais complicado, mas eu ainda consigo ver claramente o DL50 de C é menor do que o DL50 de B, apesar das curvas se cruzarem. O que aconteceu aqui? Eu comecei a ver os efeitos mais cedo com a curva D, mas aqui foi mais significativo. Então, aconteceu a morte de 50% da população de teste mais rápido do que na curva D. E nesse caso aqui, eu tenho duas substâncias com DL50 igual. E aí, como é que fica? Então, nesse caso aqui, a substância B é a mais tóxica. Por quê? Porque ela está mais inclinada. A linha inteira está mais inclinada, mais perto do eixo Y. Quer dizer que essa intoxicação aconteceu mais rápido. Então, a gente pode ter essas diferenciações. O outro tipo de avaliação de dose-resposta pode ser utilizando o LOEL, NOEL e o NOEL. O que é isso? LOEL é o nível mínimo de efeito adverso observado. É o nível a partir do qual eu vou
começar a observar os efeitos adversos. Então, é o menor nível de exposição que eu vou ter e, a partir dele, eu tenho efeitos adversos sendo observados. O NOAA é o nível de efeito adverso não observado. Eu tenho até algum tipo de efeito sendo observado, mas ele não é considerado adverso. Ele vai ser o maior nível que eu tenho antes de ter algum tipo de efeito adverso. Então, até esse nível eu não tenho efeito adverso, a partir desse nível eu tenho efeito adverso e aí eu já tenho o LOEL. E o NOEL é o nível de efeito adverso não observado. De efeito não observado, me desculpe. Então, nenhum tipo de efeito é observado nesses casos. Então, aqui a gente tem a curva. NOEL, nenhum efeito sendo observado. NOAEL, eu tenho efeitos sendo observados, mas não são adversos. E aqui é o nível máximo que eu vou ter de efeitos observados que não sejam adversos. E a partir daqui, eu já tenho o LOEL, que aí eu tenho efeitos adversos sendo observados no nível mínimo. Então, é essa relação que a gente pode ter. Como que eu posso avaliar isso? A gente tem uma administração de um agente em animais com 4 doses diferentes por via oral. E o efeito que eu quero observar é a lesão hepática. Então, eu tenho aqui o grupo de controle, grupo 1, 2, 3, 4. Cada um com um tipo de dosagem diferente. Então, no grupo de controle, eu não observei nenhum tipo de efeito. No grupo 1 também não observei, nem no grupo 2. Já no grupo 3, eu observei uma lesão hepática leve e no grupo 4, uma lesão hepática evidente. Então, como que o NOAEL e o LOAEL vão entrar aqui? Aqui, eu não tenho efeitos sendo observados. Então, eu tenho NOAEL. Aqui, eu tenho efeito sendo observado, mas ele não é considerado adverso. Então, eu tenho NOAEL. E aqui eu tenho um efeito adverso observado. Então, eu tenho o LOEL, o nível mínimo de efeito adverso observado. Então, é mais ou menos assim que a gente faz essa avaliação usando esses 3 termos. Bom, como falei para vocês, normalmente a gente usa DL50, a dose letal, para avaliar principalmente efeitos com relação à ingestão via oral. Mas quando eu tenho via respiratória, a gente utiliza CL50, que é a mesma ideia, mas a gente chama de concentração letal. Então, quando é por via respiratória, a gente vai fazendo num curto prazo, com diferentes concentrações durante 4 horas, vai fazendo essa repetição, com todas as condições sendo monitoradas. Da mesma forma, a gente tem ali a classificação de acordo com o resultado. Então, aqui eu tenho que abaixo de 50 são extremamente tóxicos, e assim por diante, de acordo com essa tabela. Um outro tipo de teste que a gente pode ter é o teste da dose fixa. E aí existe uma tendência desse teste substituir os testes DL50 e CL50. Como que a gente faz? A gente administra a dose da substância nos animais em uma dose específica e observa por 14 dias. Preciso de 10 animais, sendo 5 fêmeas e 5 machos, e aí eu vou usar 3 doses apenas e vou fazer as relações entre elas. Como que isso acontece? Eu vou começar administrando uma dose de 500 miligramas por quilograma. Isso. E aí eu vou observar o que aconteceu. Se eu não tiver sinais de toxicidade, a gente considera que está sem classificação e faz um teste usando uma dose bem maior para ver se com uma dose bem maior pode ter algum efeito sendo observado. Mas, se eu tiver um sinal de toxicidade sem morte, eu já classifico que essa substância é nociva. Se eu tiver uma toxicidade com morte, o que eu preciso ver? Eu tenho que ter certeza se uma dose mais baixa ela também vai causar morte. Então, eu vou abaixar essa dose para 50 miligramas por quilograma, porque a gente já sabe que quanto menor a dose, mais tóxico. Então, eu quero ver
500 miligramas é uma dose alta, causou a morte. Será que com 50 também causa? E aí essa substância é mais tóxica se causar. Então, faço a administração de 50 miligramas por quilograma. Se eu não tiver morte, já classifico essa substância como tóxica. Se tiver morte, a gente precisa reduzir mais uma vez a dose para saber se essa substância é mais tóxica ainda. E aí, se eu tiver sinal de toxicidade e ou morte com 5 miligramas, daí a gente considera que ela é muito tóxica, porque numa dose pequenininha, principalmente em relação aos 500 miligramas lá de cima, a gente teve um efeito nocivo, um efeito de toxicidade ou morte. Então, ela é muito tóxica. Então, esse é o teste da dose fixa. A gente pode ter testes também de toxicidade subcrônica, e aí eles vão durar pelo menos 20 dias, mas eles têm que durar menos de 90 dias, então estou considerando um período de tempo maior, mas ainda não é uma exposição crônica de exposição repetida, e aí usa pelo menos 2 espécies, sendo que uma não deve ser roedora, então posso usar um rato, mas tem que usar outro tipo de animal. E usa pelo menos 3 doses fazendo exame diário para avaliar o que está acontecendo. E o teste de toxicidade crônica, ele precisa ser superior a 90 dias. Então, subcrônica vai até 90 e o teste de toxicidade crônica superior a 90. Vou utilizar pelo menos 2 espécies, sendo 50 animais para cada sexo, e dose para a gente ter um número final adequado ali de espécies. Por quê? Senão o que pode acontecer? Se eu usar poucos animais, como o teste é muito prolongado, pode chegar lá no final dos 90 dias e não ter sobrado ninguém. Então, eu não consigo completar o teste. E fazer pelo menos um exame diário para ver o desenvolvimento também dos efeitos nocivos. E por fim, a gente tem um teste sobre os efeitos locais na pele e nos olhos, isso principalmente para cosméticos. Então, a gente vai fazer essa avaliação para ver se esse cosmético não vai causar algum problema de pele e nos olhos das pessoas. Bom, a gente tem um teste chamado teste de Draze, onde o animal utilizado é o coelho, e aí a gente vai avaliar a pele e os olhos. Então, a gente vai observar se forma ferida, se tem inchaço, se tem uma vermelhidão, corrosão da pele e se tem alterações nas partes dos olhos. É um teste que causa um certo sofrimento nos animais. Quem tiver um pouquinho de aflição, sugiro que não vejam as próximas fotos. Bom, e aí a gente tem que ver também se essas alterações são reversíveis ou irreversíveis. Se durar mais que 14 dias, a gente considera que é não reversível ou irreversível. Então, aqui a gente vê os efeitos locais pelo teste de Draze. Eles colocam como se fosse um clips no olho para que o coelhinho não pisque. E é utilizado o coelho porque ele não lacrimeja, senão vai tirar a substância, e porque tem um olho grande que é fácil de ser observado. E aí vai avaliando ao longo do tempo qual o grau de afetação ali nas partes dos olhos que a gente tem. Depois faz uma classificação. Na pele, o coelho deve ficar também preso para que ele não consiga tirar a substância. E aí é feita uma depilação para que tenha acesso à pele e esse produto é colocado e assim observado quais são os efeitos. Bom, então a gente tem aqui as diferentes classes, sendo a classe 1 a pior e a classe 4 com as condições mais leves. Então a gente observa se tem opacidade na córnea reversível ou não em 7 dias, se tem uma irritação permanente nos olhos, é classe 1. Na pele, se é corrosivo, classe 1. E assim por diante, de acordo com essa tabela. Então, é isso, gente, os diferentes testes que a gente tem. Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, me avisem, que a gente dá uma olhadinha.